Estamos de volta com Programação Nacional e hoje nós estamos falando aqui sobre educação no futuro. Estou aqui com José Hilton, especialista em educação do IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, na Escola de Educação da Unitar Faculdade. E também a Eliana Del Badu, né? Especialista em futuro e tendências da Inova Business School. Bom, gente, está muito legal o nosso bate-papo aqui, falando sobre a Escola do Futuro, mas as questões das redes sociais, qual seria a participação delas na vida estudantil dos alunos com essa vida futura aí, porque está tudo integrado, né? Vamos lá, o que acontece? Tudo que é ferramenta, tá? Uma mídia social é uma ferramenta, assim como a internet, assim como o game e etc. Então, o problema não está na ferramenta. Eu digo que não é um problema de hardware ou de software, é um problema de peopleware. Então, o problema é a forma como você utiliza a ferramenta. A partir do momento em que você tem a utilização das mídias sociais para adquirir mais conhecimento, para se relacionar com pessoas que você não vê há muito tempo e, de repente, trazer essas pessoas para um convívio pessoal, físico e etc., isso é legal, isso é bacana, isso é muito positivo. Mas, a partir do momento em que você começa a viver em função daquilo, por exemplo, produzindo cenários e situações e se arrumando para tirar 200 selfies, né, para colocar esperando a aprovação das pessoas e não necessariamente porque você quer compartilhar alguma coisa que te faça bem. Então a gente começa a viver uma situação de ansiedade crônica. Isso vem sendo replicado nos nossos jovens também. Então essa ansiedade crônica, o problema não é a mídia social, é a forma como você usa. O algoritmo, através de machine learning, ele vai conhecendo só o que você gosta e vai impedindo de você ter acesso a informações contraditórias, que em algum momento vão falar alguma coisa que vai te deixar triste e chateado. Então, ele só reforça aquilo que você acredita e você tende a achar que isso é verdade. Por isso, a gente tem uma explosão de fake news. Porque os algoritmos só evidenciam aquelas verdades que você acredita, não que necessariamente sejam verdades. Sejam verdades. E no caso desses youtubers, muitas crianças hoje se tornam esses famosos youtubers da vida aí. Influencers. Influencers, né? E aí isso aí atrapalha no crescimento da educação, na formação deles? Eu acho que tudo depende do que esse youtuber fala. Exatamente. Qual é o conteúdo que ele trabalha ali. Se é um youtuber que é só para diversão, só para ficar falando bobagem, só para dar risada, não está contribuindo com muita coisa. Mas você pode encontrar dentro dessas pessoas algumas que realmente contribuem com a fala. Minha grande preocupação, trazendo a questão de redes sociais, é a seguinte: nós temos estamos muito falando de habilidades e habilidades futuras. Nós temos uma habilidade hoje praticamente se perdendo na sociedade, que é a habilidade de se comunicar pessoalmente. Né? Essa habilidade que antes ela era tão valorizada, até nos meios de televisão e rádio, ela vem se perdendo. E por que vem se perdendo? Porque antes eu tinha que passar pelo trabalho de enfrentar um outro ser humano e desenvolver essa comunicação. Hoje, eu consigo fazer isso lá pela rede social, sem aparecer necessariamente. Então, eu consigo pôr um telefone sem ninguém à minha volta e ali ser uma super pessoa. Só que fora dali eu não tenho a mesma habilidade. Então é como se fosse uma muleta, um mundo manco, onde dentro de um cenário eu sou uma pessoa. Fora daquele cenário eu não tenho habilidade para ser aquela pessoa. Porque aqui os questionamentos se tornam reais. Reais. Não, e tem muita gente que não suporta, por exemplo, um confronto dentro de uma mídia social, até em função de um ponto de vista, seja em questões polêmicas. Se alguém for lá num post que você fez e desceu a lenha no que você falou, a primeira coisa é simples e descartável. Eu bloqueio essa pessoa e resolvi o meu problema. Excluo e pronto. Entendeu? Num convívio cotidiano, isso é muito diferente. Né? Então a gente teve a oportunidade que não tínhamos de ouvir muita gente bacana com muita ideia boa, que estava escondido lá naquele cantinho. Mas, ao mesmo tempo, também se criou um outro probleminha aqui. Outro problema que é liberar qualquer pessoa a falar o que quiser. E perder esse convívio que é importante, que você falou, João. E tem uma outra coisa que me preocupa também. É óbvio que a língua é uma coisa dinâmica, a gente sabe disso. Lógico.
Mas eu estou achando que a gente está vivendo um retrocesso linguístico muito sério. Levamos mais de 5.000 anos para desenvolver a escrita, a formulação de palavras separadas e etc., para você conseguir formar ideias. E agora a gente está voltando a usar pictogramas para se comunicar, né? Eu não acho que isso seja um problema, mas isso não pode se tornar regra, né? Eu não quero ser a professora careta que fica... Não, eu uso algumas coisas. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com Escrever isso. um pouco. A gente está suprimindo vogais. Verdade. Agora a gente só escreve com consoante. Então, esse é um negócio muito complexo. É difícil até de entender, às vezes, algum recado de um adolescente que fica tudo abreviando tudo, né? Gente, até nesse segmento, como é que fica essa questão do uso, por exemplo, dos tablets e aulas e vídeos em salas de aulas, né? Porque eu já ouvi pessoas falando, não, é bom, tem pessoas já falam, não, eu sou contra o uso de tablets e essas tecnologias em sala de aula. O que vocês têm para falar sobre isso? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que você tem que usar. De novo, o problema não está na ferramenta. É você orientar o aluno para que ele use aquilo da forma correta e adequada ao ambiente que ele está, né? Então, se eu consigo... vamos pesquisar alguma coisa agora. Vamos falar sobre um determinado assunto. Eu quero saber o que acontece com a manipulação do genoma humano. Então pesquisa aí, o que vocês já viram, o que acontece nesse sentido, quem é contra, quem é a favor. Agora a gente formula um debate e etc. Então não é problema, você pode usar videogames para desenvolver, como o próprio João falou, a capacidade dos alunos em formular planejamento, estratégia. Então não vejo problema nisso. Quem é que vai conduzir esse processo é que tem que estar preparado para fazer a utilização correta, né? A tecnologia não é um fim, ela é um meio. Né? Sim. O que eu acredito hoje nisso é que no Brasil, em contato com bastante professores de redes públicas, estaduais, de redes municipais, é que a gente ainda não tem, na verdade, nem essa realidade posta em prática. Sim. Então, nós temos escolas particulares que conseguem ter um laboratório lá com um tablet para cada um, mas isso, na verdade, não chegou, a gente ainda não tem isso acontecendo, pelo menos dentro da nossa educação no país, de forma efetiva, até para que a gente tenha resultados do quanto isso funciona, não funciona. Porque colocar o tablet numa escola de elite, onde todo mundo ali tem poucos alunos dentro da sala, um professor super especializado em tecnologia, pegar esse resultado e querer aplicar esse resultado numa outra região carente, onde se tem um tablet ali talvez para todos. Então, acho que ainda, eu diria, Júnior, que a gente ainda deveria estar se preocupando mais com esse nosso desenvolvimento ainda socioemocional, essas coisas básicas. E é lógico, com essa tecnologia nos dando respaldo, mas não sendo a nossa saída. Hoje não é a nossa saída a tecnologia. Olha que interessante, no ano passado nós tivemos, nossa saída na educação. Sim. No ano passado nós tivemos um congresso de futuro e tendências na inovação. Vamos ter de novo agora em setembro. Todos nós palestramos, nós professores do Instituto, trazendo a inovação. E o fechamento foi com o Cortella, o Mário Sérgio Cortella. Marcelo Cortella. E sabe o que foi interessantíssimo? Que no final ele falou, o congresso é de inovação. Mas eu vou trazer o que é mais inovador para o ser humano. É ele. Então, o professor se mudar, se alterar, né, alterar positivamente, se transformar para suprir a necessidade, isso é inovador. Isso, então, às vezes nós estamos procurando tecnologias, tudo bem, vai nos ajudar, mas é o ser humano, é o material humano do professor que é a salvação. Essa é a saída. Senão nós estamos novamente fugindo da saída. Buscando tecnologia não vai adiantar você fazer sala de aula invertida com um professor que não sabe dar aula. A turma vai embora da sala. Exatamente, vai achar que é verdade. Eles vão abandonar o lugar. Você pode encher de computadores também, que não vai resolver nada. Não vai resolver. Pode ter aqueles números bonitos, né, que os governos, né, gostam de falar, investimos tantos 1.000 computadores, mais não sei o quê, mas na verdade o que está por trás disso que é mais problemático. Sim. Mas uma coisa é certa, independente de tudo isso que a gente está falando, é fato e é fato consumado. Há a necessidade de haver um letramento digital e de programação.
para as crianças que estão se formando agora, porque isso vai impactar a empregabilidade desse pessoal no futuro. Né? Precisa saber programar, alguma coisa precisa saber programar, e isso precisa ser trabalhado em sala de aula. E algumas escolas públicas vêm conseguindo fazer isso, inclusive foi uma professora do estado de São Paulo competir com o melhor professor do mundo, eu acho que vocês acompanharam, ensinando os alunos com recursos mínimos a ensinar os alunos a programar. Isso é uma coisa importante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já.